Amém. Já ouvimos aí a bênção, o clipe primeiro, esse hino, essa palavra torpedo de Alessandro. E agora nós vamos pregar uma palavra no seu coração, prego batido, ponta virada, que diz assim: Deus enviou seu Filho amado. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E capítulo 14. Jesus conforta seus apóstolos, anuncia-lhes a sua vida. Nessa tarde você vai ter sua mente, seu pensamento, seu coração confortado, porque nós vamos falar um pouco de tudo aqui, da vinda de Jesus, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como eles trabalham, conjunto, separadamente, tudo. Em prol, primeiro, o Espírito Santo está aqui em prol que o nome de Jesus seja glorificado. Segundo, para nos ensinar e nos confrontar o nosso pecado e deixarmos o pecado da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo, ele confronta o pecado, a justiça e o juízo. Glória a Deus. E o versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe é não ficar preocupado. Não se turbe. Não se preocupe, não ande ansioso por coisa alguma. Lembra-se do apóstolo Pedro, que diz: lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. E o apóstolo Paulo diz: não andeis ansioso por coisa alguma, antes apresentai todas as coisas diante de Deus. Não andeis ansioso por coisa alguma, antes apresentadas as coisas de Deus. E a bênção de Deus, como é o versículo, e que excede todo entendimento, termina. Pois é. E a paz de Deus que excede entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que pregar assim, sem ler, fica mais difícil. Mas é assim. Não vos preocupeis, não vos inquieteis com coisa alguma. Antes apresente todas as coisas, tudo, em oração, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Bota a mão no coração assim. E diz: a palavra de Deus está conformando, está aquietando o meu coração. Sinta isso, que é verdade. Como é. A palavra de Deus é viva, verdadeira. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele está no meio de nós e ele está dentro de nós. Quando Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo para glorificar o nome de Jesus. Ele está aqui. 4:7, Filipenses 4:7. Leia aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Exatamente o que eu tinha dito. Estava repetindo. Então, o Espírito Santo, ele está confortando agora o seu coração. Você está com a mão no seu coração? Continue. Que ele está confortando. Sinta a paz dele. Como Jesus disse: eu tenho a paz. O mundo não tem paz, mas eu tenho a paz. E a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá, que o mundo não tem paz, mas eu tenho a paz. E a minha paz eu vos dou. Receba essa paz no coração e na mente. Põe agora a mão na mente. Receba a paz no coração e na mente. Aleluia, glória a Deus. Nada pode atrapalhar você. Você seguir adiante. Glória a Deus. Porque eu já falei e repito várias vezes. Ninguém pode derrotar a você, aquele que Deus escolheu para vencer. Você é escolhido de Deus para vencer. Então, ninguém, nem nada pode derrotar você. E receba aí a paz. Aleluia. Crede em Deus. Crede também em mim. Por quê? Jesus está dizendo isso.
que Deus e Jesus é um só. A essência que está em um está em outro. Eles são um só. Quem me vê, vê meu Pai. Jesus disse para Filipe. Nós vamos ver aqui mais na frente. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar o lugar. Versículo 2. Casa de meu Pai, muitas moradas, o que é? A grandeza do céu é tão grande, tão maravilhoso o céu, que a gente não pode nem ter uma dimensão do que é o céu. Tem várias moradas. E Jesus está lá. É Ele que está supervisionando, Kelly, todas as obras. Todos os lugares, todos os aposentos que nós vamos ficar. Já está guardando. Ele está preparando mais e mais, cada dia, cada hora, cada momento. Para quando chegarmos lá, está tudo preparado. Já pensou no hotel, não é assim? Eu vou viajar para São Paulo terça. Peço oração para vocês desde agora. Glória a Deus. E volto no sábado. Então, terça e quinta, não vou estar com vocês. Mas Diácono Alessandro vai estar e vai trazer alguém para ajudar no programa. Então, quando a gente organiza uma viagem, a gente procura ver a passagem, a mais barata, dividido, 10 pagamentos 12, um hotel que esteja ali perto do local que você quer ir, né? E tudo mais. Imagine Jesus que está preparando a nossa casa já há 2020 anos. Imagina a maravilha que está a nossa casa, a nossa morada. Amém? Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para quando eu esteja, vós estejais também. Glória a Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Fala sobre a primeira vinda de Jesus Cristo. Tessalonicenses 4, 13 a 18. A palavra de Deus que se encontra aqui, da qual o pastor falou, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Que doutrina maravilhosa. Primeira vez que eu vi esse versículo, uns 40 anos atrás, 35, foi ele que me animou a eu aceitar Jesus como seu Salvador, porque eu tinha medo de morrer. A Kelly está com medo de morrer. Não pode. Porque tem ressurreição, Kelly. Tem ressurreição, meus amados ouvintes, telespectadores. E a Bíblia diz o seguinte, Paulo dizendo, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo, também nos ressuscitará por intermédio dele. Então, tem uma garantia. Pastor Múcio é um homem firme, de postura. Múcio Calheiros. Múcio Calheiro, ele diz lá na igreja Shaddai de vez em quando, diz, não, eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Que aqui fecha os olhos, abre no paraíso. Glória a Deus. Amém?
Então é assim. Glória a Deus. E eu me animei muito quando eu li esse versículo. Perto está o Senhor, Ele está bem pertinho de nós. Ele não está longe, está perto, olhando tudo. É o Deus, é o Roi, que tudo vê. Onisciente, onipotente, presente, ciente vê tudo, onipotente pode tudo, onipresente está em todos os 5 continentes, em todo canto. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, Deus no nosso coração, através do Espírito Santo, Deus ao redor de nós, através do Espírito Santo, é Deus, sempre a nós. E vos levarei para mim mesmo, a garantia. É Jesus falando. Para quando eu estejais, vós também estejais. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muitos querem outro caminho. Buda, shintoísmo. Mas só tem um caminho. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Muitos querem se aproximar, querem ver Jesus, mas não pode ver. Querem ver Deus, mas não pode, porque tem que ver Jesus. Porque Jesus é a essência igual do Pai. Ele é que veio na terra, se fez carne, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, se fez Deus e habitou no meio de nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito. E a Bíblia diz, todo aquele que nele crê será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Que Jesus veio, lá em Isaías 53 diz que ele não tinha parecer nem formosura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Tudo. Cura do espírito, da alma, do corpo. Ele levou sobre si aquela chibatada, coroa de espinho, o cravo nas mãos, o cravo nos pés, cuspido, tudo por nós. Então ele é o quê? Caminho, a verdade e a vida. Tem mais. Papa Leão, esse homem de Deus, ele disse recentemente, não sei se foi um jornal em cadeia, para todo mundo vir, no mundo inteiro, que ele disse, o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Foi o único Papa que teve coragem de dizer isso. E eu venho pegando essa deixa dele para pregar para os católicos. Eu digo assim, você já ouviu o que o pastor, que o Papa Leão disse? O que é, pastor José Alberto? Então ele disse que o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Ele disse, realmente é, eu creio. Você acredita mesmo? Eu acredito. Está vendo aí? Os católicos acreditam. Só faltava o Papa declarar, para ele acreditar, tudinho está acreditando, e vão para o céu. E vai fortalecer o grupo, entendeu? Católicos e cristãos, evangélicos. Vai virar um grupo só, cristãos. Povo só. É, povo só. Que é a ideia de Deus, né? Não é divisão, né? Jesus e o Pai são um. Já falei sobre isso. Se vós me conhecesse, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Estão vendo Jesus? Eles estavam vendo o Pai. Diz Filipe teimoso, meu incrédulo, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos baixa. Respondeu Jesus, há tanto tempo eu estou convosco e não me conhece, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como disse tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim, quem faz as obras.
Crede-me quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. As mesmas obras. Jesus fez aquelas obras maravilhosas, né? Agora só que ele fez só em Israel. E deixou nós, os crentes, para fazer no mundo inteiro. Por isso que nós vamos ler daqui a pouco essa parte. Daqui a pouco. Aí diz assim, versículo 13. É novo privilégio na oração. Nós temos um novo privilégio na oração. Farei tudo que pedis em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Peça agora. E ligue para mim, manda um recadinho mais tarde, para a gente ver. Faça o seu pedido agora e receba. Glória a Deus. Tudo que pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E Mateus 21, 26 diz a mesma coisa. Isso aqui é João. Farei tudo que pedis em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então você pede, olha, eu quero uma cura para mim, cura para o meu filho, para minha esposa. Eu quero uma porta de emprego aberta. Eu quero um emprego melhor. Eu quero que meus filhos se andem melhor na escola, que estudem mais. Tudo. Porque a Bíblia diz, sem mim, nada fareis. Nada. Então, tudo nós temos que levar diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus promete o Espírito Santo. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ó, quem ama e não guarda é o quê? Mentiroso. Não ama. Como é que você diz à sua esposa que ama ela e trai ela? Como é que você diz ao seu esposo, eu te amo e trai ele? Então, isso não é amor. Amor é o amor de Deus. Aquele louvor, pode colocar aí, grande amor, amor de Deus? Tem aí? É. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche o mar. Vai procurando aí, que eu vou andando aqui. Se me amais, guardarei meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceu, pois habito convosco, estarei convosco. É diferente. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Jesus disse. Diferente. Nós conhecemos que o Espírito Santo, ele é que é o nosso defensor, é o Paracleto. Veja aqui. Paracleto significa alguém chamado para o lado de outro para ajudar. Portanto, um consolador, um defensor. 1 João 2,1. Liga aí. Leia aí, por favor. 1 João 2,1. É chamado advogado para o companheiro. Cristo é o paracleto do cristão para com o Pai quando o cristão peca. O Espírito Santo é paracleto que habita no cristão para ajudá-lo em sua ignorância, fraqueza, para impedir por ele, interceder por ele. Achou já aí? Já. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora leia, por favor, Romanos 8, 26 e 27. É o Espírito Santo para Paracleto que habita no cristão, Romanos, para ajudar em sua ignorância e fraqueza, para interceder por ele. Romanos 8, 26 e 27. e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja o Espírito Santo, Atos 2,4. Tudo aqui é sobre o Espírito Santo. Jesus promete o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está vendo aí? E a dos apóstolos, depois do Pentecoste, esperaram 50 dias e um vento impetuoso entrou e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas, cada um na sua língua. E disseram, esses homens estão bêbados. Aí Pedro saiu em defesa. Disse, como? Isso é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando você vê alguém falando variedade de línguas, não critique não, porque é o Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ver agora também. Cristo também intercede e atua como advogado de defesa. Romano 8,34 e depois Hebreus 7,25. Romanos 8,34, que diz assim: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vendo aí? Ele está à nossa direita, aqui, ó, à direita, e intercede por nós diante do Pai e diante do Filho Jesus. Deus e Jesus têm a mesma essência. E Hebreus 7,25. Sobre o Espírito Santo também. Achou aquele louvor? Depois desse... Aí você solta ele. Hebreus o quê, pastor? 7,25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Jesus vai voltar. Doutrina de consolo para todos nós. O arrebatamento virá em breve, quando menos a gente esperar. Agora tem o seguinte: quando esse evangelho for pregado a todas as nações, depois disso virá o fim. É o fim de um grande começo, o arrebatamento. Versículo 20. Naquele dia conhecerei que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa doutrina do novo relacionamento, escrito nas palavras vós em mim e eu em vós, apresenta um mistério testamentado do corpo de Cristo. A posição que a igreja composta por membro do seu corpo, conforme Efésios 3:1-7. 3:1-7. Olha, eu não vou nem ler porque o tempo não vai dar. Se for pedir o hino, vai ficar difícil, viu? O novo relacionamento escrito nas palavras vós em vós, apresenta o mistério testamentado do corpo de Cristo. Versículo 21. Aquele que tem o mandamento e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Faz a relação entre amá-lo e obedecer. Amar a Cristo significa guardar seus mandamentos. É o versículo 23 e 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que eu ouvi não é minha, mas do meu Pai que me ouvis. Deus amado, Deus santo. Amém, Senhor. Te agradecemos por essa rica oportunidade. Obrigado, de ser portador da tua palavra, algo mais importante no mundo. Glória a Deus. Ser proclamador da tua palavra. Somos gratos. Te agradeço, Espírito Santo, por essa mensagem que o Senhor me deu. Amém. Aleluia. Jesus. Que eu creio que está já fazendo efeito nos corações e nas mentes daqueles que ouviram.
porque a tua palavra não volta vazia. Ela penetra, diz alma e espírito, medula, apta para decidir pensamento, ação e coração, prospera naquilo que é enviado. Nos ajuda a continuar firme, forte, trazendo o melhor da tua parte para o programa Vida Transformada por Jesus. Até terça-feira, com a ajuda de Deus. Amém. Glória a Deus. Campeão, vencedor. A TV Farol apresentou o programa Vidas Transformadas por Jesus. Na apresentação, Pastor José Roberto e Diácono Alessandro.